Olá, Lúcio aqui novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, eu espero que esteja tudo bem com vocês e no vídeo de hoje nós vamos para a parte 3 do processo de tratamento de dados. E para você que ainda não assistiu às primeiras videoaulas, vou deixar o card aqui em cima, dê uma passadinha lá, assista essas videoaulas e volte para cá para o conteúdo da aula de hoje, beleza? Um outro ponto, pessoal, pedir aquele apoio especial de vocês, como sempre tenho pedido, né? Curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, né? E ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise quando houver novos conteúdos, tá? Lembrando que a interação de vocês ela é muito importante, né? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e passa a entregar aí para o máximo de pessoas possível e com isso a gente consiga aí desenvolver sempre mais e mais conteúdos. Beleza, pessoal? Então conto com o apoio de vocês, então vamos para o nosso ambiente do Jupyter Notebook e tratar do tema da aula de hoje. Então, galera, acessando aqui o nosso ambiente de Jupyter Notebook, vamos dar início à aula de hoje, né, falando da visualização e de tratamento de outliers, né, aqueles valores anormais, discrepantes que acabam aí distorcendo as nossas análises de dados, tá? Antes da gente seguir, gostaria só de revisitar 3 pontos aí, né, que foi identificado quando eu estava fazendo o teste, né, desse material didático da aula de hoje, né, quando eu fui fazer a exibição das variáveis ali, através de gráfico, eu verifiquei aí que passou despercebido na aula passada, né? Um deles é a variável gênero, né, então foram encontrados dados missing quando fiz a exibição aqui do gráfico, né? O outro é o data frame, quando a gente faz a remoção da última linha de subtotal do data frame, não foi feita a reatribuição, né, ao nosso data frame original, então ele apareceu de novo aqui na nossa análise visuais, essa impureza, a gente vai tratar isso. Um outro ponto aí, se tiver alguns alertas aparecendo aí, né, ele vai aparecer numa tarja vermelha, a gente pode fazer a inibição dele, tá, pessoal? Mas é sempre bom ver esses alertas, ver se ele tem alguma sugestão, ele sempre sugere alguma coisa, né, quando esse alerta é emitido. Mas se você tiver conhecimento do que se trata esse alerta aí, que os seus tratamentos estão todos consistentes, você pode inibir esses alertas aí para não ficar também aí manchando aí os seus visuais, as suas análises, tá? Então, primeiramente, vamos tratar aqui da nossa variável gênero, né? O que foi feito para tratar da variável gênero, né? Então, foi feito o tratamento conforme foi feito nas demais variáveis na aula passada, né? Então, chama a nossa variável gênero e aplica um fio NA, né, nos dados nulos que tem nessa variável e atribui o nome de NF. Eu coloquei um nome genérico, né, não fornecido, para que a gente não tenha aí mais nenhum dados missing. Beleza? Depois a gente testou aqui para ver se esses dados realmente foram substituídos aí por NF, né? Então, a gente viu que deu 0. O segundo ponto, a gente vai ver lá no iloc, quando a gente usa o comando iloc, né? Nas condições anteriores, a gente não tinha, né, o nosso data frame aqui sendo atribuído a ele, tinha apenas dessa forma, então quando ele fez a reatribuição, ele fez numa cópia do nosso data frame, né? Então quando você reexibe ele lá na parte de visualização, aparece essa última linha, essa impureza, que é essa linha 1272, né? E a forma de você contornar isso é você reatribuir novamente, né, ao seu data frame original dados, né? Então quando você aplica aqui, é como se você estivesse alterando o seu data frame original, tá? E se você chamar lá o seu data frame mais abaixo, você vê que esse registro ele não aparece mais, tá? Em relação à inibição dos seus alarmes, tá? Então, para que esses alarmes sejam, né, exibidos toda vez, você coloca esse comando pd.option mode chained assignment, né, igual a nome. Isso aqui é o comando que vai fazer a inibição dos seus alarmes. Feito isso, pessoal, antes da gente seguir a aula de hoje, vamos rodar todos os comandos para que não tenha mais problemas lá quando a gente tratar da visualização, do tratamento de outliers. Beleza, pessoal? Todos os comandos rodaram com sucesso, não deu nenhum erro. Vamos então, enfim, iniciar a aula de hoje. Iniciamos aqui com um gráfico de colunas, né? Então você pode me perguntar, mas por que no processo de tratamento, de pré-processamento de dados, né, é necessário verificar os gráficos de colunas, né? Então quando eu fui exibir esse gráfico aqui, né, eu verifiquei que a variável gênero tinha dados missing, eu verifiquei que aquela última linha de poluição poluiu também meu gráfico. Por esse ponto eu já consegui identificar e ir lá corrigir esse problema, né? Então esse é um ponto, e ali também você consegue comparar os valores das categorias, né, identificar essas anomalias. Né? E é muito fácil, quando você bate o olho, né, você já enxerga ali, né, algumas discrepâncias, algumas divergências, né? Então possibilita, né, você voltar a tratar, e é muito bacana pelo lado visual. Então aqui, para exemplificar, vamos exibir o nosso data frame dados.head, né, para exibir as primeiras linhas, para a gente verificar as variáveis e o nome delas e começar a tratar. Beleza? Então aqui vamos pegar a variável gênero mesmo, né, como foi a que a gente verificou lá, que tinha lá dados missing, etc. Vamos tratar dela, tá, pessoal? Então vamos inserir uma célula. Então vamos criar nossas variáveis gênero, beleza? E para exibir, pessoal, é bem simples, tá? Você chama o seu data frame dados, ponto, chama o nome da sua variável gênero, ponto, value, underline counts,
.plot.bar, abre e fecha parênteses e executa esse comando. Você vai ver que ele já exibe para você aqui um gráfico, né, das suas categorias dentro da sua variável gênero, né? Então tem gêneros do sexo masculino, do sexo feminino, e aqui o NF foi, né, aquele tratamento que a gente fez de dados missing na variável gênero. E aqui você consegue verificar a quantidade, né? Então, se a distribuição está boa, se está muito discrepante, divergente, aí você já começa a ter aí uma sensibilidade de como estão seus dados, de como estão distribuídos, né? Você verificar essa distribuição. Beleza? Um ponto legal para melhorar o seu gráfico também, né? Você pode colocar título neles, você pode colocar ali o label do eixo X, do eixo Y, né? Como que é feito isso? Vamos chamar o nosso matplotlib através, né, do nosso alias, do nosso apelido PLT, plt.title, né, e vamos dar um nome para o nosso gráfico aqui, quantidade de gêneros, beleza? Quantidade de gênero, vamos executar para ver como está ficando, ele já aparece aqui em cima, né, quantidade de gênero. Vamos colocar um eixo X também, né, plt.xlabel, o eixo X nós temos ali os gêneros. Vamos já aproveitar e colocar o eixo Y também, plt.ylabel. O Y a gente pode colocar como ptde de quantidade. Vamos executar. Beleza, tá feito o eixo Y quantidade, gêneros, então fica bastante visual, legal, tá? Um ponto legal também, pessoal, esses label que vai aparecendo aqui, se vocês quiserem remover, basta colocar aqui um underline igual, você vai ver que ele vai sumir aquele label lá, né? Um outro ponto que eu gosto de usar muito também nesse processo de tratamento, né, é você usar um comando para deixar ele mais profissional, mais bonito, né? Então você pode voltar lá no início, né, aqui na parte de onde você faz ali o tratamento da visualização, né? Você pode colocar aqui um plt.style.use, abre e fecha parênteses, coloca ggplot. Então, quando você executa esse comando, beleza, não deu nenhum erro, vamos voltar lá para o gráfico e executar novamente, você vai ver a diferença que vai ter no seu gráfico, tá? Então, vamos aqui, vamos executar de novo. Quando você executa esse comando, você vê que ele fica mais profissional, mais bonito, ele deixa quadriculado, com fundo preenchido. Um ponto legal aqui também, pessoal, é você verificar a quantidade, né, desses gêneros, né? Como que a gente faz? A gente chama o nosso data frame dados, né? Vamos chamar a variável gênero, né? Aplicar aqui um value underline counts, e vamos exibir aqui, você já tem, né, a quantidade, né, de gêneros masculino, feminino e o NF, né? Dá para você ter uma proporção legal, beleza? Vamos fazer o mesmo para a variável curso, né? Só para demonstrar, né? Vamos copiar aqui em cima, vamos colar ele aqui embaixo, vamos mudar a quantidade de cursos agora, né? Nosso eixo X vai ser cursos, o eixo Y quantidade mesmo, e vamos trocar o nome da variável aqui de gênero para curso, beleza? Vamos executar, e uma vez que você executa, você tem aqui, né, um panorama geral dos seus gráficos. Você pode aplicar o mesmo aí para demais variáveis, né? Vamos aplicar para estado, por exemplo, quantidade de estados. Aqui embaixo, no eixo X vai ser estados, no eixo Y quantidade. Vamos trocar o nome da variável aqui, colocar estado, beleza? Vamos executar e vamos ver o que ele vai exibir para a gente, né? Beleza? Então aqui, pessoal, é muito interessante nesse processo de tratamento de dados que você já consegue verificar como está a distribuição. Se tem muita discrepância, anomalia, por exemplo, você vê ali que chega num determinado estado praticamente zero. Atenção, fica essas dicas aí, tá, pessoal? Um ponto importante também, né? Pô, Lúcio, como que você usa o title, label, etc, né? Então, cada vez que você for usar um comando também, tem uma forma aí de você estar verificando esses pontos. Por exemplo, aqui, ó, no plt.figure, né? A gente tem um comando que a gente usa, que é o fig size, que é a parte de dimensões, né, do nosso gráfico, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui a largura e a altura, né? Então, se a gente executar, você vai ver que ele ficou maior, fica mais visível, né? E se você não souber como identificar quais são, né, as propriedades que você tem de cada função ali, dá para você utilizar um comando aqui, por exemplo, ó, vamos pegar esse plt figure, né? Vamos jogar ele aqui embaixo e colocar uma interrogação no final dele e executar, né? O Python, ele já te dá aí, né, uma literatura do que é esse comando, né? Então, num, igual num, fig size, né? E depois ele faz um descritivo do que é cada coisa, né? O fig size que a gente usou, né? Ele pede ali dois valores float, né? Então ele vai verificar as dimensões do seu gráfico, né? Falando aí da largura e da altura, né? Em polegadas, e assim sucessivamente. Isso pode ser aplicado para qualquer comando que você usar ali, tá, pessoal? Sem colocar, né, o comando que você quer verificar e uma interrogação no final. Isso te ajuda muito no entendimento, no desenvolvimento dos seus gráficos, beleza? Então
Então, dando seguimento, vamos verificar os histogramas, né? Por que a gente usa os histogramas aí no pré-processamento, no tratamento de dados? Porque o histograma, ele é muito usado para verificar a distribuição dos seus dados, né? Os intervalos, né? Então, ali você já consegue identificar padrões, consegue identificar tendências, verificar se tem outliers, né? Você bater o olho, você vai saber se tem outliers ou não. E um ponto importante é que a gente trabalha com ele com variáveis quantitativas, né? Quantitativas contínuas, né? Depois até recomendo que vocês busquem alguma literatura para entender, né, esses tipos de variáveis qualitativas, quantitativas, né? E falando um pouco, dando um preview para vocês aí das variáveis quantitativas, né? Existem dois tipos de quantitativas: as discretas, né, que são os valores inteiros, contáveis, né, como número de filhos, número de alunos de uma sala, né? E assim sucessivamente, e as quantitativas contínuas, né, que são aquelas que normalmente atribuem, né, valores decimais, né? Então a gente pode falar da temperatura, falar de altura, peso e assim sucessivamente, né? E para plotar esse gráfico, né, a gente vai usar aí a variável contínua, vamos considerar a altura, né, para fazer essas análises. Então, para plotar o nosso histograma, vamos chamar aqui a nossa biblioteca Seaborn, né, apelidado pelo SNS, né, com um alias que eu atribuí nas aulas passadas, istplot. Vamos abrir o parênteses e aqui a gente vai fornecer alguns parâmetros, né? E o primeiro deles que nós vamos fornecer é o nosso data frame, dados. Na sequência, a gente vai fornecer o eixo X para ele, que é igual a nossa variável altura, né, CM, né? Na sequência, a gente vai falar para ele a linha, né, que a gente tem que colocar aquela linha lá para verificar, né, o histograma, né? Então a gente usa aqui o KDE igual a true, né, que é uma linha suave que ele considera. E depois, se você quiser, você pode colocar um color também nesse gráfico, nesse histograma. Color, vamos colocar aqui blue, né? Blue. Vamos executar o comando para ver o que ele vai dar e ele já exibe para você aqui, né, um gráfico, né? Não ficou bem um azul, ficou um roxo aí. Mas é bem legal que você já consegue visualizar e aqui você já identifica outliers, né? Pô, a gente tá falando de altura, será que existe alguém com 3 metros, 4 metros de altura, 5 metros, né? Eu acredito que não, eu particularmente nunca vi. Entre 2,20 ali, até você vê aí com mais frequência, né? Então, é uma forma de vocês identificarem. Pô, a gente já vê que tem problema, vê como que tá a distribuição ali das alturas, né? E você já começa a extrair alguns insights, então a gente sabe que a gente vai ter que tratar esses outliers aí mais para frente. E aqui também, pessoal, você pode aplicar, né, aquelas configurações do gráfico, por exemplo, lt.title, né? Vamos colocar aqui histograma de alturas, beleza? Então, quando você exibir, ele já vai exibir lá em cima. Um ponto legal que o Seaborn, ele é uma camada, um nível acima, né, do Matplotlib. Então, essas duas bibliotecas, elas trabalham junto, tá, pessoal? Por isso que quando você aplica ali o comando usando o PLT, depois usa o Seaborn para fazer essa configuração, ele aceita porque os dois, né, um é criado em cima do outro, né, uma camada acima. Então, mesmo poderemos usar aí para o FigSize, né, vamos pegar o comando lá do anterior, vamos pegar esse FigSize aqui e vamos aplicar aqui também. Quando a gente executa, você vai ver que o gráfico maior, fica visualmente mais bonito, beleza? Você pode verificar também nessas análises aqui, identificar as médias, né? Então, vou verificar a média de altura, dados, variável altura, CM, né? Vamos definir uma variável chamada altura média, né, igual a dados altura.min. Aqui você tem a média dos valores, então 153. Poderemos verificar a mediana também, né? Eu vou verificar aqui mediana altura, beleza? O que é mediana altura? Vamos chamar a nossa variável dados altura cm.média, né, que vai trazer a nossa mediana. Vamos exibir essa variável quando a gente executa. Então aí tem mas se eu quiser a moda, aí a gente pode importar mais uma biblioteca aqui, pessoal, chamada Statistics, né? Vamos apelidar ela como ST, né? Se eu quiser trazer a moda, eu crio uma variável chamada moda, né? E vou atribuir para ela st.mode, né? De quem? Do meu data frame dados, a minha variável altura cm, beleza? Vamos executar, beleza? Não deu nenhum erro, vamos exibir essa moda. E aqui a gente tem 150, né? Então você vê aqui que esse gráfico ele tem uma distribuição assimétrica positiva, né? Então os valores estão concentrados mais para o início ali, para a esquerda, né? Então isso aí normalmente ele sofre esse impacto aí, essa distorção por conta desses outliers, né? Realmente tem coisa errada, não existe pessoas com 3 metros de altura, com 4, né? Acho que não é muito comum. Beleza, pessoal? Então aqui a gente viu que a gente vai ter que tratar esses outliers, vimos a distribuição dos dados, já identificamos a altura, a média da altura, né? A mediana da altura, a moda, né? Beleza? Então, dando sequência, vamos fazer uma verificação aí de um gráfico de dispersão para analisar também essa questão dos outliers, né? Ali
ali. Então provavelmente vai aparecer outliers ali quando a gente fazer essa análise bivariada de altura versus idade, né? Então a gente já consegue identificar. Então para a gente executar esse gráfico de dispersão, né? Vamos chamar aqui o plt.scatter, né? E aqui o que ele pede de parâmetro? Ele pede as duas variáveis, né, que você vai plotar no gráfico de distribuição, que no caso é a idade e a altura. Então vamos chamar aqui dados, vamos abrir o colchete, vamos chamar a nossa variável idade e na sequência, né, vamos chamar novamente nosso data frame dados, exibir a nossa variável altura, abre parênteses, CM, beleza? Vamos executar para ver o que ele vai nos trazer. Quando você executa, né, fica muito mais visível você identificar aqui, pô, quantos outliers tem, né? Então realmente, né, a maior concentração dos valores estão ali entre 100 e 200, né? Então isso aí entende que é normal, que se estiver acima a gente entende que é uma discrepância, que é outlier. Isso aí de fato pode distorcer as nossas análises, né? E da mesma forma você pode aplicar as mesmas configurações, tá, pessoal? Vamos pegar algum aqui só para ganhar tempo, né? Vamos pegar esse plt.figure aqui, né? Vamos colocar ele aqui em cima, beleza? Vamos executar. Então ele aumentou o gráfico, ficou visualmente mais bonito. Vamos remover, né, essas legendas daqui. Então sempre pensa, né, que a sua análise ela pode ser utilizada por outros analistas. Então quanto mais redondinho, bonito você deixar, é melhor, mais apresentável, né? Aqui a gente está mostrando mais efeito didático, mas daí vai de vocês aí incrementar, deixar ele o mais profissional possível. Aqui é mais para te dar um guidance, beleza, pessoal? Então, maravilha, identificamos aí, realmente esses outliers não vão ter que tratar, né? E qual a outra forma de verificar esses outliers, né, pessoal? Outra forma é através dos box plot, né, que são os nossos diagramas de caixa. Mas de início vamos plotar esse gráfico também para vocês entenderem um pouco o que é, né, esse box plot, esse gráfico de caixa, né, para vocês poderem aí de fato seguirem com seus estudos. E para plotar esse gráfico, né, vamos chamar aqui o nosso Seaborn, né, cns.boxplot, beleza? O que ele te pede? Ele te pede aí um valor de x, né, que nós vamos colocar nossa variável altura, então chamando aí da frame dados.altura, abre e fecha parênteses cm, beleza? E o que mais que ele te pede? Ele te pede o seu data frame, data é igual ao nosso data frame dados. E aqui a gente já consegue exibir o nosso box plot, beleza? Tá executando e aqui a gente tem o nosso box plot. Então, muito legal esse visual, pessoal. Ele te ajuda também, né? Você viu que aqui no gráfico de dispersão a gente conseguiu identificar outliers. Aqui no nosso histograma a gente conseguiu, entendeu? Então, esses gráficos, existem várias formas de você identificar os outliers, né? Que são os grandes vilões aí das nossas análises de dados. O box plot nada mais é, né, pessoal? Aí aconselho vocês buscar uma literatura aí de estatística descritiva também, né? Para você verificar, né? Aqui você tem o primeiro quartil, né, o gráfico de caixa, ele compreende pelo primeiro e terceiro quartil. Então, o primeiro quartil ele fica nessa ponta da caixa, o terceiro quartil fica nessa outra ponta e aqui no meio você tem a mediana, tá? Esse ponto aqui é o seu limite superior e esse ponto aqui de baixo é o seu limite inferior. Então, tudo que está acima do seu limite superior e abaixo do seu limite inferior são considerados outlier, beleza? Essa é uma forma de você identificar esses outliers e tratar, porque na hora que você disponibilizar os seus dados para ser feitas análises mais aprofundadas, já seja feito esse tratamento nele, beleza? Uma outra forma a gente pode criar também, né, um box plot de outras variáveis, né? Vamos criar aqui no caso, né, um box plot para verificar aí o curso, né, relacionado com a altura, por exemplo, né? Só para a gente exemplificar aqui. Então, SNS, que é o nosso Seaborn.boxplot, né? Então, abrindo aqui o nosso parênteses, vamos fornecer os parâmetros para ele. Então, primeiramente, nós vamos fornecer aqui o nosso eixo X, né, que a gente vai colocar nossa variável dados altura, né, altura, espaço abre parênteses cm, né. Vamos fornecer o nosso eixo Y, os cursos, né, dados abre colchete cursos, curso, né. E por último, nós fornecemos para ele o nosso data frame dado, beleza? Vamos executar e aqui você tem já um panorama geral, né? Então, em química nós temos aqui 2 outliers, em química, em biologia nós temos 1, olha, em matemática temos bastante outliers aí, né? Pessoas com alturas muito anormal, né? Então, a altura discrepante, então você consegue fazer esse tipo de análise. Isso aqui é mais para exemplificar, tá, pessoal? Que você pode fazer essas análises por categoria aí, uma análise bivariável, tá? Beleza? Agora a gente vai para um ponto bastante interessante, que é a parte de tratamento dos outliers, né? Como eu disse ali, o box plot, né? Você tem aqui, ele é compreendido aí pelo sua amplitude interquartil, né? Que é o seu quartil 3 e o seu quartil 1, né? No meio você tem a mediana. Então você precisa saber o que? Primeiramente, para a gente partir a princípio, né? O que é o seu quartil 1, né? O Q1,
primeiro quartil, qual que é o seu terceiro quartil, e a partir daí você calcular os seus limites superiores e inferiores, e tudo que estiver para fora desses valores, eles são considerados outliers, e daí você consegue tratar eles mais isolado possível, entendeu? Então vamos voltar lá na nossa parte, vamos verificar aqui, né, calcular a nossa amplitude interquartil. O que é amplitude interquartil, pessoal? É a diferença entre o meu Q3 menos o meu Q1, que é a diferença entre o meu terceiro quartil menos o primeiro quartil, que é o que forma a caixa, né? A caixa ela é feita, né, pela diferença do quartil 3 para o quartil 1. Vamos calcular o nosso Q1, né? Q1 ele é igual a dados, vamos verificar a nossa variável altura, e aqui a gente usa a função quantile, e aqui a gente vai calcular o Q1, ele é 25%, né? Então o que o Q1 é? Que 25% dos meus dados estão aí dentro desse valor que ele vai mostrar aqui para vocês, tá? Então 0,25. Então vamos exibir o nosso Q1 só para a gente ir entendendo como que tá ficando. Quando você exibe, então, meu primeiro quartil, né, vai dar ali 1,26 m mais ou menos. Então 25% dos meus dados estão entre 126, né, de 0 a 126, né, ou de 126 para baixo. Da mesma forma, vamos usar para o Q3, né? Vou copiar aqui para agilizar, só que o Q3 é 75%, tá? Então quando você executa, perdão, deixa eu arrumar aqui, Q3 e aqui também Q3. Vamos executar, deu 1,77. Então legal, 75% dos meus dados estão entre ali até 1,77 m, tá? E o que seria a amplitude interquartil, representada aqui por IQR? Nada mais é do que Q3 menos Q1. Quando a gente exibe o IQR, né, a gente tem o resultado da diferença interquartil, que é 51. Beleza, pessoal? Então, a partir daqui, a gente já consegue fazer o cálculo dos limites superiores e inferiores, que são essas duas variáveis que vão possibilitar a gente fazer o filtro no nosso dataset ou aplicar uma técnica de substituição, tá? Como você sabe que aquilo ali são valores que é impossível de acontecer, teve algum erro de apontamento, de lançamento, a gente, para não perder o registro, pode aplicar outras técnicas de substituir pela média, por exemplo, tá? A gente vai testar alguns aqui para exemplificar. Então, vamos calcular o nosso limite inferior. Nosso limite inferior, ele é Q1, né, menos 1,5 vezes a minha amplitude interquartil, né, que é o meu IQR, beleza? E aqui nós temos o nosso limite inferior. Vamos executar. Tudo que tiver abaixo de 49,5, ele vai ser considerado um outlier. Da mesma forma, vamos calcular o nosso limite superior, né? Ele é igual ao quê? Ele é igual ao nosso Q3 mais 1,5 vezes o nosso IQR, que é a nossa diferença interquartil. Vamos exibir o nosso limite superior e aqui tem 253 centímetros. Então, tudo que tiver abaixo de 49,5 e acima de 253,5, ele é considerado outlier, tá, pessoal? Então, são algumas técnicas estatísticas que a gente aplica aí para identificação e detecção de outlier. Agora, a gente vai tratar esses outliers, né? Então, a gente sabe que não existe altura de 3 metros, de 4 metros, 5 metros, foi um erro de apontamento e a gente vai aplicar os tratamentos. Então, pessoal, para exemplificar, né, essa questão dos outliers, vamos criar uma variável chamada outlier, né, para a gente contar, né, quantos outliers de fato nós temos no nosso dataset, para a partir daí a gente definir qual técnico vamos utilizar. Pô, às vezes a quantidade de outlier é muito pequena, que compensa você excluir já direto o registro, não tem problema nenhum, ou dependendo se for muito grande, para você não comprometer aí os seus registros, né, ou outras variáveis, a gente acaba aplicando uma técnica de substituir pela média, pela mediana, e assim sucessivamente. Criando os nossos outliers, né, vamos chamar nosso data frame dados, né, e a partir daí vamos abrir o colchete, vamos abrir o parênteses também, vamos trazer a nossa variável altura, CM, e a partir dele aí a gente vai fazer um comparativo aqui já, né? Então o que eu quero que ele filtre ali? Estamos aplicando um filtro, né, no nosso data frame, né, na variável altura. Então eu quero que ele faça um filtro para mim, né, dos valores que eles são menores que o meu limite inferior, e na sequência, né, vamos utilizar aí um pipe, né, que o pipe é como se estivesse falando que dos valores que sejam menor que o meu limite inferior, e vamos utilizar agora de valores maiores que o meu limite superior, que é o caso do nosso outlier, tá? Então vamos copiar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, beleza? E aqui vai ser o limite superior e maior, né? Vamos trocar o sinal de maior, beleza? Então, em tese aqui nós temos os nossos outliers, pessoal. Então vamos executar para ver o resultado. Maravilha, não deu nenhum erro. Agora eu vou exibir esses outliers. Quem são esses outliers? Né, e ele mostra para mim aqui quem são os valores outliers que temos no nosso data frame. Então você bate o olho aqui, ó, altura de 300, 321, 400, 375.
Então, assim, realmente é muito difícil encontrar, né, pessoas com essas alturas aqui, mas enfim, é mais para exemplificar aí, né, o nosso estudo de outliers, tá? Então, identificamos os nossos outliers e para verificar a quantidade, né, para não perder esse histórico aqui, eu vou copiar, vou colocar aqui embaixo, né, vamos mudar essa variável, vamos chamar ela de quantidade de outliers. Eu vou aplicar apenas uma instrução len aqui para fazer a contagem, né, desses registros. Vamos executar, então temos 18 registros, né, que estão aí com valores discrepantes. Então poderia, né, a gente viu lá no início das aulas que a gente tem 1.200 e poucos, né, valores aí, poderia excluir sem problema nenhum, pessoal. Eu acho que isso aí não vai gerar nenhum impacto para a nossa análise, muito pelo contrário, vai deixar o nosso dado mais acurado, né, do que de repente você aplicar uma técnica de usar a média, né. Então fica aí esses pontos aí para a gente considerar, tá bom? Então, beleza, pessoal. Uma vez que você fez isso, vamos aplicar aí de fato, né, a técnica de fazer, né, a remoção desses outliers. Como que a gente aplica, né, esse filtro no nosso data frame, né? A gente vai ter que fazer aquela reatribuição, né, no nosso data frame original, para que toda vez que a gente for usar ele, vai estar com esse tratamento aplicado nele. Vamos chamar aqui o nosso data frame dados e vamos reatribuir nele, né, essas modificações. Vamos chamar a nossa data frame dados, né, vamos abrir aqui o colchete, vamos chamar a nossa variável que estamos aplicando, né, esse tratamento. Na sequência, a gente vai atribuir um operador de maior ou igual ao nosso limite inferior e, vamos para a linha de baixo agora, né, vamos copiar aqui em cima para ganhar um tempo, né, só lembrando que aqui nós temos um parênteses, né, para separar os comparativos, né, os comparadores, né, então aqui também, dados, só que aqui menor ou igual ao nosso limite superior. Beleza, pessoal? Então aqui nós conseguimos aplicar um filtro no nosso data frame, né? Então vamos chamar aqui o nosso data frame, vamos reatribuir um tratamento nele. Então vamos aplicar um filtro no nosso data frame, né? Na nossa variável altura, né? Maior ou igual ao meu limite inferior e menor ou igual ao meu limite superior, ou seja, ele está entre o limite superior e o limite inferior, né? Então isso aí, tudo que tiver fora ele não vai trazer. Então em tese ele vai remover esses 18 registros que tem aqui, beleza? Né? Então vamos executar esse comando, se tudo estiver bem, não deu nenhum erro, maravilha. Vamos verificar de novo, né, a quantidade de outliers que a gente tem. Então se esse tratamento que a gente fez realmente foi efetivo, esse valor tem que zerar, né? Então vamos copiar aqui para manter, né, o didático para vocês depois e vamos executar. Beleza, show de bola, não temos mais valores de outlier no nosso data frame. Esse é um tratamento, uma técnica, né? Se você for exibir novamente aqui, a gente pode voltar aqui, né, nos gráficos, vamos exibir os nossos visuais para verificar se realmente, né, aqueles outliers foram removidos. Então, uma vez que você fez o tratamento, vamos reexibir eles aqui, executa, maravilha, ó, sumiu daqui o outlier, não aparece. Vamos verificar o mesmo aqui no nosso gráfico de dispersão, executando, show de bola, sumiram os outliers. E da mesma forma nos box plot, né? Então, você exibiu o box plot aqui, você vai ver que você não tem mais outlier, né? Não tem pontos nem acima, e abaixo já não tinha, né? Mas nem abaixo. E aqui da mesma forma, quando você exibir, né, por categoria, você vai ver que nenhuma categoria tem aí outlier. Beleza, pessoal? Show de bola? E só para finalizar o tema da aula de hoje, né, e para vocês terem aí também uma outra técnica, uma outra forma de vocês atribuírem, né, aí na sua análise de discrepância de outliers, é quando você tem muito registro, você não pode perder para não impactar outras variáveis ou coisa do tipo, você aplicar uma técnica de substituir esses outliers por uma média. Lembrando, né, pessoal, que o outlier não pode simplesmente ser excluído, né, então tem que ter essa análise, né, que a gente fez ali, por exemplo, pessoas com 3 metros de altura, 4 metros, 5 metros, eu acho que é impossível, entendeu? Eu nunca vi. Mas, de repente, algumas variáveis que você estiver analisando, né, você pode deparar com algumas situações que acontecem, que ocorrem, então, de repente, você não vai poder excluir esse outlier. Então, cada caso é um caso, cada dataset, né, cada conjunto de dados é uma análise que você tem que fazer, não simplesmente excluir, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês, né, como que vocês vão fazer essa substituição, né, pela média ou pela mediana, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos calcular a nossa média aqui. Nossa média ela é igual a dados, vamos chamar a nossa variável altura, cm, e aplicar aqui o comando min. Vamos executar, só para verificar, para conferir. Sempre execute, tá, pessoal? É importante você executar para conferir se está dando certo o seu código, se não está dando nenhum erro. Executamos, show de bola. Então, nossa média de altura é 150. O que nós vamos fazer agora é aplicar essa média àqueles valores discrepantes. Aqui no caso, nós não temos mais valores discrepantes, tá, pessoal? Então, ele vai aplicar esse código, mas
mas de fato ele não vai encontrar nenhum valor discrepante. Mas se ele encontrasse 3 metros, 4 metros, como ele encontrou da outra vez, ele vai substituir pela média, né, desses valores aí que foram encontrados dentro dos limites inferiores e superiores, tá? Para fazer essa substituição, né, nós vamos chamar o nosso data frame dados. Vamos usar aqui o comando lock para localizar, né? Vamos abrir o colchete, né? Vamos abrir o parênteses e chamar aqui o nosso data frame dados, a nossa variável altura, e na sequência, né, a gente vai aplicar, né, aquele operador para identificar, né, aqueles valores que estão fora dos limites superiores e inferiores, né? Então, menores que o limite inferior e, né, vamos para a linha de baixo, vamos copiar aqui também para ganhar um pouquinho de tempo, né, chamou aqui o dados, altura CM, maiores que o nosso limite superior. Limite superior, beleza? Então aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Ele está selecionando, né, todos os valores que estão abaixo do limite inferior da minha variável altura e todos os valores que estão acima do meu limite superior da minha variável altura. O que você vai fazer com ele? Eu vou falar que eles são iguais à minha média. Então a gente atribui aqui a média, né, a esse tratamento. Uma vez que você fizer isso, ele vai aplicar a média, né, aos seus outliers, beleza? Beleza, pessoal? Então, assim, nós fizemos todos os tratamentos necessários, né? Só recapitulando aqui tudo que a gente fez, né, na aula de hoje. Então, identificamos ali as nossas variáveis iniciais, né, pelo gráfico de colunas. O gráfico de colunas é muito bom para você identificar, né, pontos aí de divergências, anomalias, né, comparar as categorias que você tem no seu conjunto de dados e de repente já tratar. Conforme dito no início da aula, foi identificado que a variável gêneros tinha dados missing, né, o que atrapalha o nosso dado, e além dos dados missing tinha uma inconsistência, que aquela última linha, né, que a gente havia excluído na aula passada, que de fato não tínhamos reatribuído ela ao data frame original e acabou prejudicando a nossa análise. O visual é uma forma muito precisa de você identificar facilmente, né, intuitivamente, nessas discrepâncias, esses valores aí que são os grandes vilões das nossas análises de dados. E na sequência verificamos aí também outras variáveis, né, aplicamos aí o nosso histograma, onde já de cara identificamos outliers, né, valores discrepantes, anormais. Na sequência usamos o nosso gráfico de dispersão também, que claramente ele mostra aqueles pontos flutuantes ali, que são os outliers, né, são os bichinhos aí que atrapalham nossas análises, digamos assim. E depois verificamos também uma outra forma de detectar box plot, que é muito usado para análise de outlier, né? Então você vê aqui, muito fácil e intuitivo de entender. Depois, se vocês quiserem, busquem uma literatura ou comenta aí no vídeo, a gente faz uma aula específica só de box plot para vocês, tá? Aplicando algumas técnicas de estatística aí, deixando o mais claro possível. Fizemos uma análise aí por bivariada também, por categorias, né? De curso e altura. E finalizamos aí com o tratamento dos outliers, removendo os outliers pelo filtro no nosso data frame e também substituindo ele pela média, né? Pode ser pela mediana, pela moda, fica a critério de vocês, tá? E assim, foi feita uma análise na altura, poderia ser feito no peso, sim, da mesma forma, você pode aplicar essas análises no peso, em outras variáveis, lembrando que essa análise tem que ser feita em variáveis quantitativas contínuas, tá, pessoal? São aquelas variáveis que acabam assumindo valores decimais, né? Não pode ser as discretas, que são valores inteiros, né? Conforme dito no início da aula. E assim a gente finaliza a aula de hoje, tá? Então, pessoal, vou finalizando por aqui, desde já agradeço imensamente a tua participação aí, né? Você ter ficado até aqui nesse vídeo, espero que você aproveite o máximo possível esse conteúdo, que ele possa contribuir nos seus estudos, no seu desenvolvimento dentro da área de dados, né? E mais uma vez aí, só para pedir aquele apoio especial, para curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço!